Capítulo 19, Levítico, capítulo 19, nós paramos no versículo 23. Nós vamos continuar daí porque ele vai tratar de um outro assunto, então nem vou ler acima disso, porque a gente já falou sobre a questão do sacrifício, né, de culpa, no versículo 20, 21 e 22. Então a gente vai ler do 23 até o 37 novamente e a gente vai finalizar então o capítulo 19, tá? Em nome de Jesus, vamos ver se a gente consegue fazer o 20 hoje. E aí a gente vai voltar lá para expiação, porque a gente vai entrar sobre essa regulamentação dos sacerdotes. Levítico 19, a partir do versículo 23. Eu vou ler o texto todo, o restante, né, até o final do 19, só para a gente ter esse contexto aí. Diz assim: quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas. Não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação nem feitiçaria, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha tornando-a prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos idosos. Honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Então, capítulo 19, nós temos esses versículos aí, né? Uma média de 14 versículos ainda para finalizar. E o texto começa então com o versículo 23 e 24, falando a respeito de quando eles entrarem na terra, eles deveriam plantar, ou mesmo quando as árvores dessem frutos, que eles aguardassem um tempo apropriado para se alimentar delas. Olhem para o texto junto comigo e percebam que o Senhor está falando. Parece meio sem sentido, mas a gente vai tentar entender um pouquinho à luz da palavra no hebraico. Aí a gente talvez vai conseguir trazer luz para esse texto. Olha o que ele diz, versículo 23 novamente. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidos as suas frutas. Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. O Senhor diz que quando eles entrarem em Canaã, quando eles entrarem na terra prometida, essa terra ela vai estar contaminada. Essa terra vai estar, infelizmente, contaminada pelo pecado, porque o Senhor começou falando lá no capítulo 18 a respeito deles não se contaminarem com as nações, com os povos que estão ali em Canaã. Então, o que o Senhor está falando aqui a respeito das plantas, das árvores frutíferas, da comida, daquilo que eles vão se alimentar, principalmente em árvores frutíferas, o Senhor está falando de uma terra contaminada. E a gente precisa então entender o quão importante e o quanto é sério, né, essa questão do pecado contaminar a terra. Quando eu leio esse tipo de texto e que parece que ele não faz sentido, é onde eu olho para ele e falo: Senhor, o Senhor tem algo para nos ensinar aqui
que tem a ver com o espiritual, mas também com o físico. Quando o Senhor diz que por causa do pecado, de toda a imoralidade, das práticas de idolatria, das práticas das nações que estão morando ali em Canaã, a terra está contaminada. Então eu acredito que isso tudo tem a ver com a maneira como essas nações que estão morando ali em Canaã se comportaram durante todos os anos e talvez até mais de 100, 200, 300, 400 anos que eles já moravam ali, e o quanto de pecado a terra foi contaminada, a terra de Canaã. E o Senhor então está guardando o seu povo de não comer nada contaminado. Gente, o que eu quero dizer para vocês com isso? Às vezes a gente acha que quando o Senhor está falando sobre Israel não comer alguns tipos de comida, deles, por exemplo, nesse caso aqui agora, não se alimentarem das frutas, que eles mesmos iriam plantar as árvores frutíferas, e durante 3 anos, 3 colheitas, eles deveriam jogar fora, vamos dizer assim, né? Deixar aquelas frutas caírem por si mesmas no chão, apodrecerem e serem lançadas fora. Porque o Senhor está dizendo que durante 3 anos, aquilo então seria o tempo hábil para que Israel estivesse na terra de Canaã, aquela terra então fosse santificada pela presença deles, pela santidade deles em obedecer aos decretos e mandamentos do Senhor. Eles iam parar de cometer pecados de idolatria naquela terra, eles iam parar de cometer pecados de imoralidade sexual naquela terra, eles iam parar de cometer todo tipo de prática abominável que o Senhor diz que eles estavam praticando e que Israel não deveria praticar. Nós lemos inteiro o capítulo 18 e o início do capítulo 19 falando sobre essas abominações, sobre essas práticas que o Senhor estava proibindo Israel de imitar, né? Tanto as nações que estão morando em Canaã, quanto as próprias práticas do Egito. Então o Senhor estava dizendo, a partir do momento em que vocês entrarem na terra prometida, que vocês entrarem em Canaã, vocês precisam santificar aquela terra. Vocês precisam purificar aquela terra. Então isso quer dizer que a nossa vida de santidade, a nossa vida de reverência ao Senhor, a nossa vida de prática, de obediência a Deus, santifica também a terra. Olha como isso é extremamente importante e é sério isso, é muito sério, porque a palavra de Deus vai dizer que por conta do pecado a terra produziu espinhos, abrolhos, né? Lá em Gênesis capítulo 3 vai falar sobre isso, né? Que a terra por causa do pecado produziria espinhos, ervas daninhas. Isso está falando de contaminação, isso está falando do pecado trazendo consequência para a terra, literalmente a terra no sentido de plantação, terra mesmo, onde nós pisamos. Isso quer dizer que o contrário também é verdadeiro, quando há uma nação, quando há um povo que se santifica, que obedece ao Senhor, não só a vida pessoal dessa pessoa, mas também o contexto da região, da terra em que ela mora, do território em que ela habita também vai sendo santificado e purificado. Isso é muito sério, gente. Deus está falando sobre uma questão de purificação da terra de Canaã. Para as mulheres que estão aqui comigo, elas vão entender o que eu estou falando. A gente está lendo um livro que chama Ainda Melhor do que o Éden. E esse livro ele vai falar sobre a restauração desse jardim que era o Éden, que era o lugar perfeito que Deus havia colocado Adão e Eva, e por causa do pecado, infelizmente, eles foram tirados daquele lugar de beleza, de santidade, de presença de Deus. E a terra, por causa do pecado, começou a produzir então os espinhos e as ervas daninhas, como o Senhor diz lá em Gênesis capítulo 3. Então nós já temos aí a evidência dentro da palavra que por causa do pecado do ser humano, das pessoas, com as práticas de imoralidade sexual, com a idolatria, com a adoração a outros deuses,
com todas as práticas de feitiçaria, com tudo que se faz de acordo com o pecado, a desobediência a Deus traz consequências não somente para a minha vida como indivíduo, como ser humano, mas traz também consequências muito sérias para a terra, a natureza. Eu lembro de ter lido já com vocês aqui um texto que está lá em Romanos, se não me engano é Romanos, que diz assim, a natureza, né, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, né? Então, a criação, ela está em ardente expectativa, tem alguns textos que falam, né? Por que que eles estão assim? Porque com o pecado, tudo está desalinhado, tudo está fora do seu lugar, no sentido real dessa palavra. Deus fez tudo perfeito, mas a natureza, por causa do pecado, ela também está desalinhada. A gente percebe isso pelas mudanças climáticas, pela quantidade de furacão, de tsunami, de tufão, de vulcão em erupção, tantas coisas que a natureza tem gritado ao longo desses séculos, dizendo para nós que as coisas estão fora do seu devido lugar. Deus não faz nada no caos, gente. Deus faz as coisas perfeitas. O que faz trazer o caos para a terra e para as nossas vidas é o pecado. Então, o que Deus está falando literalmente aqui no capítulo 19, versículo 23 durante 3 anos Israel plantaria, mas não poderia comer do fruto dessas árvores frutíferas que eles plantassem. Esses frutos teriam que ser jogados fora, vamos dizer assim, porque eles ainda teriam a contaminação da terra do pecado. Mas a partir da santificação de Israel, aí sim, o 4º ano, o Senhor diz que essas frutas deveriam ser entregues ao Senhor como oferta. Olha o processo de santificação disso. A partir do momento que eu pego tudo aquilo, a primícia, né, tudo, o dízimo, quando eu pego a primeira oferta, né, que é chamada de primícia, e ofereço ao Senhor, então automaticamente eu estou santificando todo o restante que vai vir a partir daquele tempo. Então Deus está falando 3 anos sem colher e comer. 4º ano, vocês podem colher, mas vão entregar tudo para mim como oferta. Eu vou santificar isso. E então, a partir do 5º ano, vocês vão ter a colheita de vocês aumentada. Vamos ler aqui de novo? Então, versículo 23 e 24, eu vou ler ele inteiro, e o 25. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos, vocês as considerarão proibidas. Não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim, a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A palavra que está aí no hebraico, no versículo 23, para proibidas, por que que eu sei isso que eu estou falando para vocês? Que Deus está falando sobre essa questão da contaminação do pecado. A palavra no original aí, para proibidas, é a mesma palavra usada para incircuncisão. Essas frutas seriam incircuncisas. O que é a incircuncisão? Ou o que é a circuncisão, senão uma aliança com Deus, né? Então, tudo aquilo que é incircunciso é aquilo que não tem aliança com Deus, que não obedece à palavra de Deus. Então, o Senhor está dizendo que aquelas frutas, elas estão contaminadas pelo pecado daquela terra, pelo pecado daqueles incircuncisos, pelas práticas do povo de Canaã que estão ali, que não obedecem a Deus. Então percebem que a natureza, ela recebe também uma herança de pecado, ela recebe uma contaminação por causa do pecado. Por isso que Deus está proibindo eles de comerem durante 3 anos, ok? Interessante ver que a palavra fala 3 anos aqui, e existem outros casos dentro da palavra que Deus fala sobre 3 anos. Um exemplo prático que eu posso dar para vocês aqui sobre isso, para que a gente possa ver a relação
que isso tem com o que Deus está falando aqui na palavra é quanto tempo a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento que uma pessoa ela é considerada um neófito. Quantos anos é, gente? Todo mundo sabe o que é um neófito? Vocês lembram o que é? Não? Deixa eu achar o texto aqui para vocês. De Paulo falando para Timóteo, né? Neófito. Eu quero ler para vocês. 1 Timóteo 3,6. Abram lá comigo, gente. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Abram lá. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Eu acho que até tem outros textos que também vão usar esse termo, mas o principal é esse aqui. 1 Timóteo 3,6. Tá falando sobre a constituição aqui em Timóteo de bispos e diáconos, tá? Depois, se você quiser ler o capítulo 3 inteiro, você vai entender o contexto. Tá falando sobre se levantar bispos e diáconos na igreja. Quem são as pessoas que podem ser colocadas, ungidas, né? Separadas para bispos e diáconos. Aí Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo. Ele diz assim, versículo 6. Não pode ser recém-convertido. Tem alguma Bíblia na versão de vocês que está neófito aí? Alguém está com alguma outra Bíblia que está? A sua tá, pastor? Pastor Marcos, então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, a NVI fala recém-convertido, mas em algumas traduções, que é a palavra do original, é a palavra neófito, que significa nada mais, nada menos recém-convertido. É alguém que ainda é novo na fé, né? É alguém que está ainda engatinhando na fé. E o padrão que Paulo estabelece aqui está falando sobre isso, que um neófito ele tem uma média de 3 anos para começar a andar, né, com seus próprios pés na fé. Então o apóstolo Paulo vai falar num outro texto que o tempo em que uma pessoa pode estar sendo então considerada como um recém-convertido, como um bebê na fé, são 3 anos. Percebe que a mesma quantidade de tempo o apóstolo Paulo e os apóstolos vão colocar como regra para que alguém permaneça sem algum tipo de cargo, sem algum tipo de liderança na igreja, ali tomando leite espiritual mesmo, né? Sendo ali alimentado de bons ensinos, de bom discipulado, de boa palavra, para aquela pessoa realmente ser santificada na sua fé. Ela comece a amadurecer nas suas práticas com Deus. Por quê? Porque durante 3 anos está se considerando alguém ainda imaturo, alguém que pode estar ainda extremamente volúvel, alguém que pode vir a cair, né? Alguém que pode vir a voltar para as práticas que ela tinha antes do novo nascimento. Então Paulo está dando uma regra com uma quantidade de tempo para o neófito, que é 3 anos, para que ele comece a amadurecer na fé, e a partir de 3 anos ele já diz que a pessoa já está apta para o ministério, ok? Por quê? Porque ele acredita que 3 anos seja o tempo suficiente para uma pessoa começar a amadurecer. Percebem, gente, que a palavra de Deus, ela às vezes fala algumas coisas, usa alguns tempos, números, que parecem não fazer sentido, mas quando você vai perceber o que Deus está falando na palavra, ou o que ele quer dizer com aquilo, aí nós então entendemos. Então 3 anos é um tempo que a palavra está nos dando de santificação, de purificação da terra e também de alguém que está nascendo de novo, até que ela seja
regenerada, até que ela tenha uma maturidade maior na sua fé, até que ela consiga compreender as práticas que precisam realmente ficar para trás e uma novidade de vida realmente precisa acontecer diante de Deus com santidade, com práticas que tem a ver com a palavra de Deus. Então, olha a relação que a palavra vai fazer com o mesmo tempo, com 3 anos, tá bom? E existem outros exemplos também, tá bom? Lembrei de um, por isso que eu quis citar para vocês sobre o tempo em que uma pessoa é considerada um neófito, um recém-convertido, um bebê na fé. Então, durante 3 anos, a pessoa é considerada assim diante dos apóstolos e da palavra, tá bom? Então, o Senhor diz que 4º ano consagra para ele, 5º ano, então eles podem comer e a terra vai estar então purificada, santificada e vai dar muitos frutos, eles vão ser muito abençoados, ok? É disso que Deus está falando. Versículo 26, não comam nada com sangue, isso a gente já viu em outro texto lá no capítulo 18 e em outros textos aqui mesmo de Levítico. O Senhor proíbe terminantemente um israelita, um sacerdote, um levita comer alguma carne com sangue, porque no sangue há vida, ok? E quando há morte, então o sangue já passa a não ter vida, passa a ter morte e não vida. Então é proibido a gente se alimentar com sangue, seja de animais e piorou qualquer outro tipo de sangue, né? Que possa vir aí acontecer como carne humana ou sangue humano, tá bom? Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Gente, a relação que um texto tem com o outro, às vezes a gente tem a impressão de que o texto está desconexo, né? Que ele não tem nada a ver. Mas percebam que o texto está falando não comam nada com sangue, porque está falando sobre sacrifício, né? Quando é que uma carne ela era comida sem sangue ou com o sangue? No momento em que se fizesse ali um sacrifício, que matasse um animal, né? E então daquele animal fosse ser comido aquela carne, e muitas vezes com sangue, na prática de algumas nações, de alguns povos, até hoje tem pessoas que gostam de comer o sangue aí do animal. Então Deus está falando em seguida para eles não praticarem adivinhação nem feitiçaria, porque isso estava ligado diretamente. Quando as nações idólatras, quando as nações que não obedeciam a Deus sacrificavam animais, muitas dessas nações, muitos desses povos, e até hoje isso é assim, comia-se carne ou tomava-se o sangue de um animal como um processo de feitiçaria, como um processo de idolatria, como algum sacrifício feito a algum tipo de Deus com letra minúscula. Então, por isso que Deus está falando, não comam nada com sangue, porque se vocês fizerem isso, muito provavelmente vocês vão estar praticando algum tipo de idolatria, algum tipo de feitiçaria, porque isso tem a ver com práticas dessas nações de Canaã e do Egito. Israel, muito cuidado, sejam prudentes, obedeçam a tudo que eu estou falando. Deus está, falando com eles dessa forma. 27. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem apare as pontas da barba. Gente, esse mandamento, ou esse decreto que o Senhor está dando para Israel, e mais precisamente para os homens, tem a ver com um cuidado a respeito de saúde mesmo, a respeito deles não morrerem. Por quê? Porque naquela época, em que eles estão aqui no deserto e depois eles vão entrar em Canaã, qual era a forma de se fazer a barba ou qual era a forma de se cortar um cabelo, se não com navalhas, se não com pedras extremamente afiadas? Então, os judeus ortodoxos, eles costumam dizer que o que Deus estava pedindo para eles não fazerem era cortar essa região aqui, que é a têmpora, que a gente chama, se não me engano. E aí, se você corta essa região aqui profundo, você morre. Porque aqui, se não me engano, tem uma veia, que é uma veia ligada diretamente ao cérebro e tudo mais. Eu não entendo da parte da medicina aqui, mas esse é o ensino que a maioria dos judeus ortodoxos falam. Por isso que eles têm aquele cabelinho enroladinho aqui no canto. Não sei se vocês já repararam, a maioria dos judeus ortodoxos, eles têm aquele cabelinho enroladinho assim, ó, feito um cacheado bem aqui no canto.
Por quê? Porque eles dizem que se eles cortam, se eles fazem o pezinho do cabelo com uma navalha ou com uma pedra muito afiada e eles cortassem essa veia que tem aqui, baubau, já era israelita, já era o homem, eles morriam. Então pensa, gente, numa época em que guerra já matava muitos homens, em que doenças já matavam muitas pessoas, Deus estava cuidando do seu povo para que menos pessoas morressem. Principalmente o homem, que era o alicerce, né, da família. Era realmente os homens que davam toda a proteção e sustento para suas mulheres e filhos. A nação de Israel precisava crescer, se multiplicar, ser bem vista pelas outras nações. Então Deus estava cuidando dos seus homens, dos homens ali da nação de Israel. Então pede para eles nem cortar o cabelo, porque aí seria o pezinho, né, que eles estariam fazendo. Ele está falando dessa região. E a ponta da barba tinha a ver com uma maneira de mostrar respeito, mostrar idade, né? Então a barba dos homens naquela época tinha a ver com isso também. E pode ser que tinha a ver com o cortar também, nessa região aqui da mesma maneira, com as navalhas e com as pedras. Então tem cuidado de Deus nisso. Não tem uma proibição autoritária de Deus, não tem nada nesse sentido. Oi, Regiane. Oi, desculpa, eu falei com meu filho, desculpa. Ah, tá, é que eu tava aberto, eu pensei que você ia perguntar. Versículo 28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Gente, esse texto, ele é extremamente usado quando alguma igreja, quando algum cristão quer falar sobre a proibição de tatuagem, tá? Então, esse é um dos textos que eles utilizam para dizer que a tatuagem é pecado, ok? Mas o contexto e o texto mesmo, ele não está dizendo sobre isso. O que Deus está dizendo para Israel é: não façam cortes no corpo por causa dos mortos. Então Deus está falando sobre uma prática que já existia, em que as nações de Canaã, as nações do Egito, faziam cortes no seu corpo, na sua pele, para algum tipo de adoração ou algum culto aos mortos. Então tinha a ver com práticas, de novo, de idolatria, de feitiçaria, de paganismo. Então o que Deus estava dizendo é: Israel, vocês não podem praticar as mesmas práticas dessas nações. Nós lemos isso desde o início. Se a gente pega o texto fora de contexto, gente, se eu tiro esse versículo 26 fora de todo o capítulo 19, eu posso fazer diversas tradições, eu posso fazer diversos usos e costumes com esse texto. Por quê? Porque eu estou tirando ele fora do contexto. Mas Deus está dando inúmeros mandamentos e decretos nesse momento a respeito de práticas que Israel não deveria ter e que as nações que moravam em Canaã e no Egito faziam. Então isso diz respeito a práticas idólatras, pagãs, que tinham o propósito de adorar os mortos. Lembra que Deus não tem nada com os mortos? Deus não tem nenhum tipo de pacto com a morte. Deus não compactua com a morte. Então por que eu faria algum tipo de aliança, de pacto, de culto aos mortos? Então, para Deus não existe nem citar a questão da morte, né? Em Deus não há nada que se compare com a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Então, o que Deus está falando é sobre práticas que eles faziam, de cortes no corpo, de desenhos no corpo, que estavam fazendo algum tipo de culto aos mortos, ok? Elisângela, então você concorda com as tatuagens? Gente, isso não vem ao caso, de verdade. A Bíblia não está falando sobre essa tatuagem que a gente vê hoje no corpo das pessoas, ok? Se eu sou a favor? Não, eu não sou a favor. Porque eu acho, a minha opinião particular não tem a ver com a Bíblia. Eu acho que se Deus não nos fez com tatuagem no nosso corpo, com desenhos na nossa pele,
eu acredito que não seja para ser feito, tá? Isso tudo tem a ver com práticas pagãs de outros povos que vêm desde a época de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, do próprio Egito, aqui de Canaã. Então, essas práticas de fazer desenhos na pele tem a ver com isso, com práticas pagãs de idolatria, principalmente aos mortos. E aí, o nosso contexto hoje, desses últimos séculos, tem a ver com desenhos na pele que as pessoas gostam de fazer. Muitas dessas pessoas não tem nada a ver com cultos pagãos, com práticas de idolatria aos mortos. Só que, se Deus não disse façam, né, não sei. Então, é minha opinião particular, mas a Bíblia não condena, no sentido de que uma pessoa vai perder a sua salvação por causa de uma tatuagem, tá? Então, muito cuidado com o uso de textos bíblicos que não estão falando a respeito do que você está querendo dizer que ela está falando. A gente tem muitas denominações ao redor do mundo que usam textos fora de contexto para trazer ensino ou algum tipo de tradição ou algum tipo de doutrina que não tem a ver com o que a Bíblia está falando, ok? Então Deus está falando estritamente sobre essas práticas que eram cometidas em Canaã e no Egito, sobre os mortos, tá bom? Então Deus está falando para não fazer esse tipo de tatuagem no corpo deles. Versículo 29. Ninguém desonre a sua filha, tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Aqui nós temos três questões bem importantes, duas ou três questões bem importantes. A primeira, Deus está falando que um pai ou uma mãe, né, os pais de uma menina, jamais devem desonrar a sua filha, colocando-a para ser uma prostituta. Por quê? Lembra, gente, que nós estamos falando de uma época em que as meninas, as mulheres, eram resguardadas de tal maneira que era honra para um pai entregar uma filha em casamento para um homem na sua idade adulta ou na sua juventude, e ela ser virgem, ela ser uma moça extremamente guardada em casa pelos pais, pela família, uma moça de valor, uma moça de princípios, né? Então, a mulher, ela tinha esse lugar na sociedade de realmente ser guardada, de ser resguardada em seus princípios e valores, porque ela tinha um valor muito grande no momento do casamento, principalmente. Aí entra essa questão do dote, entra várias situações. Uma mulher prendada com dotes culinários, por isso a palavra dote aqui, né? Uma menina que ela fosse muito bem ensinada pela mãe em todos os afazeres de uma casa, ela era extremamente valiosa para a sociedade. Um homem iria ter honra, ia ser honrado de casar com aquela jovem, com aquela mulher e tê-la como esposa, que ia cuidar bem da sua casa, ia cuidar bem do marido, ia cuidar bem dos filhos, ia ser uma boa dona de casa, com tudo aquilo que está inserido em um casamento, em uma esposa. Por isso que nós temos a mulher de Provérbios 31. Quando a gente olha aquele texto, a gente se admira, prega, faz congresso de mulheres com aquele tema, né? E nós queríamos ser a mulher de Provérbios 31. Mas isso está falando da honra que uma mulher carrega em si mesma, quando ela tem esse cuidado, esse resguardo até da sua família. Porque era o pai que geralmente entregava a sua filha para qualquer tipo de prática. Era o pai que entregava uma menina para ser uma prostituta cultual em algum templo. Então, por exemplo, as nações, os povos que viviam em Canaã, eles simplesmente, às vezes, entregavam as suas filhas na juventude, na adolescência, para morar nos templos dos deuses ali que eles adoravam, e essas jovens se tornavam prostitutas cultuais. O que eram prostitutas cultuais? Eram mulheres, meninas, jovens, muitas vezes, que passavam a morar nos templos, e no momento em que era feito vários rituais ali para aqueles deuses, por exemplo, a deusa da fertilidade, para os deuses ali do Egito também, essas jovens, elas tinham relação sexual
com homens ou com pessoas ali no templo para que aqueles deuses abençoassem a nação, abençoassem aquela pessoa. Então, percebem que o que Deus está falando é: pais, cuidem muito bem das suas filhas, não entregue-as à prostituição. Por quê? Porque se vocês entregarem as mulheres de vocês, as jovens de vocês, para serem prostitutas, quem vai sofrer com isso não é somente a jovem, mas a terra. Em quais sentidos? Todos. Porque se você tem uma prostituta, automaticamente você tem homens que se aproveitam daquela prostituta para ter imoralidade sexual. Se tem imoralidade sexual, a terra é contaminada por aquela prostituição. Percebem como é uma rede, existe bifurcações aí de pecado e que tudo está inserido dentro desse conceito de que um pai, quando permite ou quando ele entrega a sua filha à prostituição, ele está sendo conivente com a proliferação do pecado e a contaminação da terra. Então é responsabilidade desse pai. Ele está desonrando a filha, entregando ela para ser prostituta, e pior, a terra então está sendo contaminada. Gente, se nós não tivéssemos nenhuma mulher nas ruas ou nos prostíbulos para serem prostitutas, nós teríamos homens para ter relações sexuais com essas mulheres? Se todas as mulheres se resguardassem, né, para serem boas esposas, boas mães, boas donas de casa, e hoje em dia no nosso contexto boas mulheres que trabalhem fora, vocês acham que teria tanta imoralidade no mundo? Percebem como o homem ele é levado a pecar dentro dessas práticas de imoralidade sexual porque existe uma mulher à disposição. Porque se essa mulher não estiver à disposição, então não tem como o homem pecar. Você automaticamente cessa o acesso a esse homem a esse tipo de prática. Então tem a ver literalmente com as mulheres que se entregam à prostituição, e por causa disso, elas estando à disposição, nós temos homens que vão se aproveitar disso e vão dar vazão à sua carne, aos seus desejos da carne pecaminosos, e vão se prostituir e vão ter relação sexual com essas mulheres. Entendendo até aqui? Tô me fazendo... tá fácil de entender o que eu tô falando? Tá sendo... tá dando para entender o que eu tô querendo dizer? A gente tá conseguindo desenvolver aqui o assunto? Então, a palavra tá dizendo que a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Lembra a palavra perverso, perversidade que a gente viu semana passada? Que tem a ver com incesto, adultério, idolatria, prostituição. Então, se nós temos mulheres que estão à disposição, a terra passa a ter prostituição, passa a ter idolatria, passa a ter todo tipo de prática que vai contaminar e trazer a ira de Deus sobre a terra. Gente, isso é tão sério. Isso é tão sério, e Deus está falando com o seu povo, com Israel, com todo o povo que está a caminho da terra prometida, em que a presença de Deus está constante com eles ali. E nós podemos trazer para o nosso contexto, quando nós cristãos, quando nós, Igreja de Cristo, também nos contaminamos com esse tipo de prática, com a imoralidade sexual, com a prostituição, com o adultério, com o incesto, com tudo isso que a palavra está falando aqui, nós também estamos trazendo maldição para a terra. Por isso que a terra não produz o seu fruto. Por isso que a economia de um país, ele se torna pobre, miserável, pela quantidade de pecado que aquela terra está absorvendo. Isso é muito sério. Versículo 30. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Gente, aqui a gente tem uma dupla interpretação, tá? Aqui Deus está falando realmente sobre o Shabat e sobre o tabernáculo, ok? Mas nós já temos entendido um pouco o que significa esse Shabat, que é esse tempo que eu dou para o Senhor realmente, esse dia, esse tempo de qualidade que eu tiro
para estar com o Senhor, para pensar nas coisas de Deus, para dar atenção à palavra, para ter todo esse contato com o Senhor mesmo. Isso é o Shabat, é separar esse tempo para a família e para o Senhor. E também o santuário, que aí nós já descobrimos lá no tabernáculo que nós somos esse templo, né? Corpo, alma e espírito, santo dos santos, lugar santo e o átrio. Então Deus está falando, reverenciem, né? Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Nós precisamos cuidar, gente, de nós como templo do Espírito Santo. Nós precisamos guardar esse tempo de estar com o Senhor, porque é isso que vai nos santificando, é isso que vai nos guardando de não pecar, é isso que vai nos livrando dessas tentações diárias. Quando nós temos uma vida consagrada a Deus, quando nós entendemos que nós precisamos parar em alguns momentos e estar com o Senhor, isso vai fazendo a diferença no nosso dia a dia. Deus está dizendo, guardem os sábados. Eu dei esses dias para vocês descansarem, para vocês não fazerem nenhum tipo de trabalho, para vocês estarem em família e comigo. Existe uma preciosidade em entender o Shabat e entender que eu sou o templo também do Espírito Santo. 31. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Gente, o texto ele é claro, ele é objetivo e Deus está falando sobre práticas de adivinhação, de mediunidade, que nós sabemos que não tem a ver com práticas da parte de Deus. Primeiro, Deus não tem parte com a morte, muito menos com os mortos, ok? E toda prática que é feita através de espiritismo, outras práticas de mediunidade, todo tipo de consulta está diretamente ligado ao mundo dos mortos. Há pessoas que já morreram. Ninguém vai a um médium, ninguém vai a um centro espírita para querer saber a respeito de coisas de pessoas que ainda estão vivas e nem de pessoas que ainda vão nascer, ok? De pessoas do futuro. Não. Sempre vão para querer saber de coisas de mortos. Sempre querem saber do passado. Sempre querem ter contato novamente com quem já morreu. Então, essas são as práticas que falam dessa consulta para espíritos. E nós vamos ter um texto, eu não me lembro agora onde ele está, o endereço dele, mas nós vamos chegar nele com certeza, porque ele está aqui na Torá, se não me engano, em que o Senhor diz que não é para consultar os mortos, ok? Aqui também está falando isso, para não consultar quem consulta espíritos, mas nós vamos ter um texto específico que vai falar para não consultar os mortos, não chamar os mortos. E aí, gente, a pergunta que eu sempre faço quando eu chego nesses textos, ou quando eu vou estudar esses textos, eu pergunto para mim mesmo: se não tem como consultar os mortos, então Deus nem diria para não consultar, sim ou não? Se não tivesse a possibilidade de consultar mortos, Deus nem diria para não consultar. Porque se eu não tenho acesso ao mundo dos mortos, Deus não precisaria me advertir, me chamar a atenção de que eu não consulte os mortos. Elisângela, o que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que dá para consultar os mortos? Não sei, irmãos. Mas de verdade, quando Deus diz não, é porque pode haver essa possibilidade, tá? Então é isso que eu entendo. Quando Deus está dizendo para nós, povo dele, nação eleita, sacerdócio real, quando ele está falando para nós que ele não tem parte com a morte, de que a partir do momento que a pessoa morre, o próximo passo é o juízo final, de que nós não devemos consultar pessoas que consultam espíritos, é porque essas pessoas que ficam fuçando, ficam buscando isso, elas vão ter algum tipo de resposta. Sejam de demônios enganadores, porque é isso que Satanás faz, ele se transforma em anjo de luz para falar com as pessoas, e geralmente vai ter a voz do morto, vai ter as características do morto, o médium vai saber a cor
do cabelo do morto, vai falar tudo igual do morto. Por quê? Porque Satanás conhece todos os seres humanos, os demônios conhecem todos os seres humanos que já viveram. Então ele vai conseguir enganar as pessoas através desse tipo de coisa. Fora isso, eu tenho uma ligeira impressão de que realmente quando eu chamo o mundo dos mortos, pode ser que eles realmente respondam, tá? Então, eu não tem nada explícito, isso é uma teologia minha, porque quando Deus diz não, é porque não é para fazer, porque pode ser que você encontre alguma coisa onde você tá fuçando e que não é para mexer, tá bom? Então, fica aí só um adendo pra gente se preocupar com isso. Por que eu tô falando isso? Porque um dos textos mais discutidos teologicamente sobre esse assunto é aquele texto onde Saul vai consultar uma médium para falar com Samuel. Todo mundo conhece esse texto? Né? É um texto extremamente conhecido, tá lá em 2 Samuel, 1 Samuel, onde o rei Saul, ele vai até uma médium, uma feiticeira, e ele pede para que Samuel apareça para ele consultar Samuel. E o texto, gente, fala explicitamente que Samuel aparece, tá? Então os teólogos, eles ficam discutindo entre si. Uns dizem que era Samuel, outros dizem que era um espírito enganador. Então há toda uma discussão a respeito disso. Mas quando você lê o texto, você vê nitidamente, perfeitamente, que é Samuel quem está falando com Saul, através daquela médium. Samuel vem mesmo e vem falar com Saul. Então, pode ou não pode consultar os mortos? Não pode. Por quê? Porque pode ser que você consiga. Então, Deus está dizendo que é uma prática de pecado. É pecado consultar os mortos. Morreu, acabou. Tudo bem, gente? Entenderam o que Deus está falando? Então, eu não tenho que discutir com Deus. Por que ele está dizendo isso? Deus não tem parte com a morte. Ele não quer que a gente tenha nenhum tipo de prática com os mortos. Ponto final. Tá bom? Então é disso que ele está falando aqui para nós. Senão vai haver contaminação. Tem a ver com a morte, né? Versículo 32. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Gente, que lindo! Deus falando a respeito de honrar pessoas idosas, anciãos, né? Se levantar quando... a gente tinha essa prática muito comum, ainda até nos dias de hoje. Você entra dentro de um ônibus, do metrô, no trem, ou em algum outro lugar que entra uma pessoa idosa e um jovem está sentado, ou uma pessoa adulta está sentada, é óbvio que a pessoa vai levantar para dar lugar para o idoso sentar, né? Isso é uma prática natural. Não tem sido tão natural hoje em dia. Não sei se vocês já viram em algumas ocasiões as pessoas não levantarem para os idosos sentarem. Isso é muito triste, né? As pessoas estão perdendo realmente o respeito, a ética, né? A respeito do que Deus está dizendo na palavra. Há mais de 5.000 anos atrás, Deus estava dando esse mandamento, porque os idosos precisam ser respeitados, precisam ser cuidados, né? Eles têm que ter esse momento de serem realmente cuidados pela família, pelas pessoas que estão ao redor. Então Deus está dando uma ordem para Israel cuidar dos anciãos, dos idosos, do meio do seu povo. Versículo 33. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Gente, Deus é maravilhoso em pedir para que nós cuidemos dos estrangeiros, né? Então aqui ele está dando uma ordem específica sobre Israel cuidar de qualquer estrangeiro que estiver vivendo com eles em Canaã, que estiver no meio deles, que desejar morar junto com eles na nação de Canaã. É para eles tratarem bem. Por quê? Porque eles já sentiram na pele como é ser estrangeiro. E só quem já morou numa outra nação, ou já se mudou para uma outra região do Brasil, que já teve a experiência de ser estrangeiro, de estar numa terra estranha,
de você não ter os mesmos costumes, as mesmas práticas, não conhecer, né, a língua daquela nação, a religião. Só quem teve essa experiência, que já viveu na pele, sabe como isso é difícil, como as pessoas são realmente deixadas de lado, como existem dificuldades na legislação daquela nação, para que você tenha direitos como cidadão. Tudo isso nós podemos olhar hoje no nosso contexto e a gente vai entender bem isso. Se a gente olhar os refugiados da Colômbia, que nós temos aqui no Brasil, se nós olharmos para os refugiados que existem da África, morando aqui no Brasil, gente, como essas pessoas elas são, como elas têm dificuldade de arrumar documentação, como elas têm dificuldade de arrumar emprego, como elas têm dificuldade de pôr os filhos na escola, como as pessoas têm dificuldade de ter direitos no Brasil. Então é disso que Deus está falando. Israel precisava ser uma nação que tratasse bem todos os estrangeiros. Todas as pessoas que decidissem viver com eles, eles deveriam tratar de forma gentil, de forma hospitaleira, porque eles sabiam muito bem o que era ser escravo no Egito, o que era ser um estrangeiro no Egito, e como eles foram maltratados por serem de uma outra terra, de uma outra nação, de uma outra etnia. Então Deus está dando uma regra, uma lei muito bacana para que eles cuidassem muito bem de todos os estrangeiros. E isso até hoje, tá, gente? Israel é uma nação extremamente hospitaleira. Eles recebem bem qualquer pessoa de qualquer nação. É muito bem tratado em Israel. Não há hostilidade, tá? Para estrangeiros em Israel. Eles têm essa prática até hoje. Eles respeitam isso na Torá e cumprem isso à risca. Israel é muito hospitaleiro. Eles sabem por que Deus está dizendo isso. Eles sempre foram estrangeiros em terras estranhas, né? Israel sempre conviveu com isso. Versículo 35. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Gente, honestidade é algo que deveria ser, na verdade, extremamente comum, né, no meio do povo de Deus. Mas, infelizmente, não é. Eu lembro que uma época, isso era bem... Vamos fechar aqui a aula, para não fechar no meio da minha explicação. Então, voltem rapidinho aí, nós estamos em 9. Voltem bem rapidinho para a gente terminar aqui. Vamos lá. O pessoal vai chegando, eu vou abrindo. Era muito comum, antigamente, a gente ouvir um tipo de frase assim: não vou vender para crente não, crente é caloteiro. Quem já ouviu isso? Eu cheguei a ouvir no início da minha conversão e de vez em quando ainda ouço esse tipo de frase aí no mundo, né? Onde empresários, onde pessoas não querem confiar nos crentes porque eles dizem que crente é caloteiro. Então, isso é muito triste, né? A gente imaginar de que um cristão, ele passa a ser mal visto na sociedade, mesmo hoje, no século XXI,
aonde ele é de alguma maneira desonesto, sem integridade, né? Então Deus está chamando a responsabilidade de Israel para que eles sejam íntegros, honestos, que eles tenham balanças honestas, né? Naquela época era essa a maneira de mostrar desonestidade, né? Eles tinham que pesar em balanças tudo que eles iam vender e comprar. Então, se alguém de Israel fosse desonesto com a sua balança, fizesse pesos e medidas erradas, automaticamente você estaria lesando uma pessoa, né? E isso era uma prática abominável para Deus no meio do seu povo. Israel deveria ser extremamente honesto, íntegro, correto em todas as suas negociações, tanto de venda quanto de compra. A gente vai ver bastante isso também em algumas leis que a gente vai ver aqui dentro da Torá, tá bom? Então Deus prezava pela honestidade do seu povo. Versículo 37 para nós finalizarmos o 19. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Então há uma ordenança para nós de praticarmos tudo isso que o Senhor está falando, tanto no capítulo 18 quanto aqui no capítulo 19. E a maioria, gente, vou frisar de novo aqui para vocês, a maioria dessas leis tem a ver com o meu próximo. Prestem atenção nisso. Tudo que Deus está falando, além de nós realmente obedecermos a Ele, por amarmos a Ele, por respeitarmos a palavra de Deus, por termos então esse sentimento de obediência a Deus, o que Deus está tratando conosco aqui, quando Ele ensina para Israel sobre essas leis, é como nós devemos nos comportar com o nosso próximo. Está falando de uma comunhão entre irmãos, de como é que eu devo me comportar com o meu próximo. Então, tudo tem a ver com como Deus desejava que a comunidade de Israel, que o povo de Israel se comportassem entre eles, irmãos israelitas, mas também com as pessoas ao seu redor. Quando nós somos exemplos, gente, automaticamente nós somos bem vistos na sociedade. E como eu acabei de falar, muitas vezes os cristãos eram mal vistos como mal pagadores, e isso gera até hoje uma má fama para crente. Isso é muito triste, porque quando se vai negociar com um cristão, tem-se a dificuldade de confiar na sua palavra. Por quê? Porque crente tinha ou tem a fama de ser caloteiro, de não pagar, de não ter palavra. E isso é muito triste. Tem a ver só com crente, gente? Não. Mas percebem que o que Deus está fazendo aqui é falando com quem deve ser exemplo. Essa é a grande questão da Bíblia. A Bíblia não está falando para o contexto todo mundo, ok? A Bíblia não está falando com qualquer pessoa. A Bíblia está trazendo ensino, a Bíblia está trazendo exortação, a Bíblia está trazendo direção para aqueles que dizem ser filhos de Deus. Então é para esses que Deus está falando na palavra. Então Deus não quer saber do ímpio, que realmente é desonesto, mas Ele quer saber dos seus filhos que não podem desonrar Deus com a sua desonestidade. Percebem? Que tem a ver com isso. Então a minha forma de viver, a minha maneira de me comportar na sociedade, com as pessoas, tem a ver com quem eu estou honrando ou desonrando com as minhas atitudes. Se eu sou uma pessoa desonesta, se eu tenho práticas desonestas ou sem integridade, se eu não sou íntegro na minha forma de viver, eu estou automaticamente colocando Deus como desonesto e como não sendo íntegro. Porque se eu sou filho de Deus, automaticamente eu estou trazendo essa má fama para o meu pai. Ok? É por isso que muitas pessoas às vezes não se convertem, porque é isso que elas dizem. Para ser crente como aquela pessoa, eu prefiro não ser. Isso quer dizer, para ser filho de Deus como aquela pessoa, eu prefiro ser filho de qualquer outra pessoa, menos de Deus. Entende? Olha como isso está encurtido dentro dessa frase que a pessoa diz. E isso é muito triste, porque Deus vai cobrar de nós, filhos de Deus, quando nós estivermos diante dele. Ele vai dizer: vocês me desonraram
com as atitudes de vocês diante dos seus irmãos, diante da sociedade. Isso é muito sério. Vamos para o capítulo 20, gente? Eu não sei que horas são, eu não coloquei o relógio aqui, deixa eu ver. Horário de Brasília, 9h08. Vamos seguir. Capítulo 20. Eu vou ler o texto todo, só para a gente já ter uma ideia do que o texto está falando, porque alguns versículos aqui, eles vão ser repetidos a respeito de comportamentos e de práticas que Deus está falando com Israel. Então, alguns a gente vai só ler mesmo, a gente vai passar e não vai mais comentar, porque a gente já falou no capítulo 18 e no 19, tá bom? Deus está reiterando o que ele está dizendo ao seu povo. Capítulo 20. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executar o agressor, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou a sua mãe, merece a morte. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Se um homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai, tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação, merecem a morte. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, comete perversidade, tanto ele quanto elas serão queimados com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado, e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso, serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio, eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde os estou levando, para nela habitar, não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros,
e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal ou ave ou qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Então esse é o capítulo 20. Vocês percebem que boa parte desse capítulo, do versículo 9 até o versículo 21 praticamente, é uma repetição com ênfase no que não é para eles fazerem a respeito de práticas sexuais, de imoralidade com parente, com irmãos, com pai, com mãe, com animais. Deus está trazendo um reforço na sua mensagem a Israel, tá bom? Então nós não vamos comentar de novo do versículo 9 até o versículo 21, porque a gente falou isso no capítulo 18, tá bom? Então Deus está reiterando através de Moisés aqui para a tribo de Levi sobre isso. Então vamos voltar lá para o início do capítulo 20, que a gente vai falar sobre essa entrega a Moloque, tá? Deus está trazendo um alerta a respeito de uma prática que é comum em Canaã. Essa prática, esse deus Moloque, ele é um deus que é muito reverenciado pelo povo, pelos edomitas, tá? Edom, que é a linhagem de Esaú, eles tinham essa prática, tá? De adorar o deus Moloque. O deus Moloque é o deus que responde às orações dos seus súditos através de sacrifícios de crianças, principalmente, tá? Então Moloque era um deus que recebia sacrifícios de crianças, de filhos de pessoas ali em Canaã que queriam algum tipo de benefício desse deus Moloque, seja para qual área fosse. Então tudo que uma pessoa fosse lá pedir para Moloque, para que acontecesse na sua vida, ela precisava estar pronta a entregar filhos, crianças para esse deus Moloque. Então ele gostava desse tipo de sacrifício com crianças que eram entregues ali no seu altar, queimadas no fogo, ok? Então era essa maneira de adorar e de servir a Moloque. Então esse deus era adorado em Canaã. Existiam esses templos, essas estátuas de Moloque, onde tinham esses altares ali que eram acesos com fogo e as crianças eram lançadas ali, queimadas vivas para Moloque, tá bom? A gente acha absurdo, a gente acha terrível só pensar nisso, não é isso que a gente acha, gente? E quando a gente vê as clínicas de aborto, será que não, o deus Moloque também não está sendo adorado ali? Não está sendo também colocado sacrifícios para Moloque? Também são crianças que estão sendo mortas, literalmente, porque o ser humano não quer, de alguma maneira, que aquilo vá para frente. Então, mais uma vez, Moloque também está sendo alimentado com esses sacrifícios, ok? O ser humano peca, atrai sobre si algum tipo de maldição que ele não quer, nesse caso da gravidez indesejada. Então a mulher foi lá, teve relação com o homem, ou aconteceu algum tipo de estupro, alguma situação desse tipo, ela não quer aquela gravidez, só que aquela criança que está no ventre dela não tem nada a ver com aquilo, mas o seu pai e a sua mãe decidem que ela não vai viver, porque eu quero outra bênção para mim, eu quero outra vida para mim. Então eu vou também para Moloque e entrego essa criança para ser sacrificada viva, né? Morrer nas mãos de Moloque. Então é muito parecido, né? Só mudam realmente as épocas, as formas de matar as crianças, mas elas estão sendo mortas da mesma maneira. E Deus vai cobrar isso. Mas Deus está falando com Israel porque eles estão para entrar na Terra Prometida e Deus já está avisando com antecedência o que eles não devem fazer. Então o Senhor diz: diga aos israelitas, Moisés, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque
terá que ser executado. Vai ter que ser morto, gente. Apedrejado. Por que Deus é tão enfático? E por que Deus é tão rígido nessa questão de executar esse pecador sendo apedrejado? Gente, o temor a Deus na época da lei, sem o Espírito Santo dentro de cada um dos israelitas, precisava ser algo muito sério. Então, diante de um apedrejamento, diante de uma possível morte, eles temeriam muito mais a lei de Deus. Por que a gente não comete uma morte a cada 5 minutos aí na rua, gente? Por que a gente não sai matando seres humanos? Por que a gente não rouba em plena luz do dia? Por que a gente não faz tantas atrocidades, né, todos os dias, à luz do dia? Porque isso vai trazer consequências muito sérias. Ou eu vou ser preso e eu vou passar lá o resto da minha vida preso, ou eu vou ser morto também, dependendo do crime que eu cometer, né? Existem leis muito rígidas que vão vir contra mim se eu cometo algum tipo de ato desse, terrível, né? Então, o que Deus está fazendo através da lei e trazendo essa possibilidade de morte através de apedrejamento é: temam o Senhor e não pratiquem esse tipo de coisa, porque senão vocês vão morrer, literalmente. Então, a forma de Deus trazer temor realmente ao seu povo era fazendo eles entender que o risco que eles corriam de ser mortos era grande, porque a prática que eles estavam cometendo era terrível. Então é disso que Deus está falando. Deus queria que as pessoas ficassem morrendo apedrejadas? Não, pelo contrário. Obedeçam as minhas leis, obedeçam os meus mandamentos e vocês vão viver tranquilamente. Não façam nada de ruim com o seu próximo. Não faça nada de mal com o seu próximo, porque senão o castigo para o pecador é a morte. O castigo para quem fazer o mal para o seu próximo, matar alguém, é a morte. Olho por olho, dente por dente, né? A palavra vai falar. Aquilo que você faz com o seu próximo é aquilo que você vai receber como retribuição, como recompensa. Então, a gente precisa olhar realmente para aquilo que Deus está querendo ensinar com a tua palavra. Não, mas Deus matava as pessoas. Sim, porque se não fosse assim, imagina o nível de atrocidades que seriam feitos entre os seres humanos. Se nós hoje, com todo o aparato legal que nós temos, com inúmeros presídios, com cadeia, com leis severas, com a polícia em cima, as pessoas já fazem o que elas fazem aí na rua no dia a dia. Você imagina se não tiver as leis, gente, o que aconteceria na nossa nação? O que aconteceria no dia a dia? Né? Era o ser humano matando o outro a cada 2 minutos. Terrível. Então o Senhor está falando sobre isso. Mas o pior de tudo, versículo 3: voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Então, a falta de reverência, a falta de temor a Deus, gente, faria com que alguém que tivesse esse tipo de prática, entregando seus filhos para serem queimados vivos diante de uma estátua de Moloque, de um deus pagão que nem existe, que é o próprio diabo realmente ali representado naquela estátua, tomando a vida de crianças. Deus está dizendo: eu vou virar o meu rosto. Sabe quando você simplesmente faz assim, para a pessoa: não quero nem te olhar mais. Isso é Deus virando o rosto. Deus não quer nem olhar para você como ser humano, como filho dele. Você não pode ser filho de Deus tendo uma atitude como essa. Percebe? É Deus como pai olhando, dizendo assim: jamais eu posso te considerar um filho meu tendo esse tipo de prática. Eu sou a favor da vida. Você está sendo a favor da morte. Você é filho do diabo. Não tem outro nome, não tem outra filiação para você, senão filho do próprio diabo. Então é isso que Deus está falando. Não tem como ele compactuar com a morte. Qualquer israelita ou estrangeiro que morasse no meio de Israel e tivesse esse tipo de prática, deveria ser denunciado e deveria ser morto, apedrejado em praça pública, para que todo mundo visse a morte daquela pessoa e por que ela estava sendo morta. Ela tinha matado um filho ao deus Moloque, então ela morreria como consequência disso, ok?
Aí o Senhor diz no versículo 4, mas se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executar o agressor, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem. Então, a família, né, eram os próprios parentes, o próprio clã, né, daquela pessoa que deveria entregá-lo, que deveria denunciá-lo. Porque se eles fechassem os olhos, se eles fossem coniventes com esse crime de entregar os filhos a Moloque queimado, se Israel permitisse que algum israelita fizesse isso e ele não fosse morto, se eles fechassem os olhos para essa prática terrível, Deus viraria o rosto não só contra aquele homem, mas contra toda a família, contra toda a descendência daquela pessoa que está permitindo aquilo. E o Senhor ia trazer consequências seríssimas para aquela família, para aquela tribo inteira, por causa daquela prática de deixar aquela pessoa viva, mesmo cometendo essa atrocidade com seus filhos. Era muito sério o que eles deveriam fazer. Porque o Senhor diz o que vai acontecer. Gente, eu fixo os meus olhos hoje em dia na palavra quando eu vejo esse tipo de comparação que Deus faz. Olha como Deus está comparando aqui essa entrega desses filhos a Moloque e dessa não morte, né? Dessa falta de denúncia que essa família faria se ela não denunciasse esse agressor. Ele diz no final do versículo 5 e depois no final do versículo 6, eu vou ler os dois. Versículo 5, voltarei o meu rosto contra aquele homem, contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. 6. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médios para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Gente, as duas situações que tem a ver uma com a outra, a consulta de espíritos está falando de processo de idolatria também, de feitiçaria, que nós já falamos, e a entrega de filhos a Moloque, a esse deus, a essa divindade pagã, traria prostituição. Por quê, gente? De novo, a palavra perversidade está entrando aí, no original. Todas as vezes, gente, que nós deixamos de adorar, de ter relacionamento de intimidade com o Senhor e passamos a nos relacionar com outros deuses, com feitiçaria, idolatria, Deus compara isso à prostituição. Nós estamos tendo relação sexual com esses deuses por causa da intimidade, por causa da comunhão. A palavra sempre vai ser muito clara a respeito de relacionamento, de intimidade, de comunhão com Deus, de nós termos o nosso tempo com o Senhor, fechar a porta do nosso quarto e termos intimidade com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Então, todas as vezes que a Bíblia vai fazer esse tipo de comparação, ela traz várias analogias e tipologias disso. Fala sobre o noivo e a noiva, fala sobre essas bodas do Cordeiro, fala que nós somos a noiva de Cristo. Então Deus fala que ele fez uma aliança com o seu povo. O que é uma aliança, gente, se não um casamento, né? Então Deus sempre vai se referir a sua aliança com Israel e hoje com a igreja no que diz respeito a um relacionamento de casamento, como se fosse realmente um casal que casa e a partir daquele momento eles têm uma vida em comum, eles são uma só carne. E quando existe um relacionamento extraconjugal, quando existe algum outro tipo de intimidade com uma outra mulher ou com outro homem, isso é chamado de adultério e de prostituição. Então é por isso que a Bíblia sempre vai dizer que quando Israel se relacionava com outros deuses pagãos, eles estavam cometendo idolatria e prostituição, porque o noivo deles, o marido deles era Deus. Se eles estavam tendo relacionamento de comunhão com outros deuses, eles estavam adulterando contra Deus. Eles estavam se prostituindo
com outros deuses. Por isso que a palavra vai usar nos dois casos, tanto na entrega de filhos a Moloque, na idolatria a esse Deus, né, na devoção a Moloque, quanto na consulta de médios e feiticeiros, você também vai estar atraindo demônios e a comunhão que você está tendo ali não é com Deus, e sim com aqueles demônios. Então, está falando de prostituição da mesma forma, ok? Então, a gente precisa estar bem atento a isso, porque é exatamente isso que a palavra está dizendo para nós, tá bom? Vamos finalizar aqui, deixa eu ver que horas são, falta 2 minutos. Vou finalizar esses 2 versículos aqui, 7 e 8. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Então, a santificação, gente, ela vai ser a partir do momento que eu me relaciono com o verdadeiro Deus e com a obediência à sua vontade, à sua palavra. Como é que eu quero ser santo se eu não consigo me relacionar com o Senhor em intimidade, em relacionamento diário? Como é que eu quero me santificar se eu não obedeço à lei de Deus? É impossível que haja um processo de santificação sem conhecer a palavra e sem praticá-la. Deus vai colocar a todo tempo não só o conhecer a palavra, mas em praticá-la. Gente, o conhecimento sem a prática é religião, ok? O conhecimento sem a prática é religião. Então as pessoas conhecem a Bíblia, mas na maioria das vezes não obedecem o que a palavra de Deus realmente diz no sentido de relacionamento com Deus. Amém? Então terminamos aqui. Semana que vem a gente vai voltar finalizando o capítulo 20, a partir do versículo 22, e na verdade ele vai repetir algumas coisas que a gente já falou no 19. Então eu só vou olhar aqui e ver se tem alguma coisa que a gente precisa falar, e a gente já vai voltar lá para o capítulo 16 sobre a expiação. E aí sim a gente vai estar lendo o capítulo 21 depois, tá bom? Então a gente vai entender essa questão da expiação primeiro e depois a gente volta para o capítulo 21 aqui, ok?